Olá, queridos irmãos, é uma alegria chegar até vocês para mais uma breve meditação na Palavra de Deus. A reflexão que nós queremos realizar hoje está baseada em João, capítulo de número 3, versículos de número 5 em diante, que diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus, nessa lição, nos fala sobre a importância do santo batismo. Todos nós nascemos uma vez. Quando nós nascemos mortos e inimigos de Deus, distantes de Deus. Precisamos nascer uma segunda vez. E isso se dá através do santo batismo, quando, em nome do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somos batizados. Quando nós olhamos para o que Paulo escreve, especialmente aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículo de número 26 e 27, lá diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos quantos fostes batizados de Cristo vos revestistes. Também o apóstolo Paulo escreve: Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Em outra passagem de Romanos capítulo 6, versículo 4, diz: Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós nascemos com uma velha natureza, corrompida, pecadora. Às vezes se tem uma confusão muito grande sobre quando começa a haver pecado na vida de uma pessoa. É importante lembrar que existem dois tipos de pecado: o pecado original e o pecado atual. O pecado original é aquilo que nós herdamos. Nós somos de natureza corrompida. E se alguém acha que criança, por exemplo, não tem pecado, desconhece a Escritura, lamentavelmente. Porque a Escritura Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. As pessoas morrem porque são pecadoras. E se a gente nasce segundo a carne, da natureza da carne, o que é nascido da carne é carne, diz Jesus, como nós conseguiremos chegar até Deus? O meio que Deus providenciou é exatamente o santo batismo, nascer de novo. E Nicodemos vai conversar com Jesus de noite. Parece que ele vai à noite para não ser percebido. Os judeus, parte deles tinham recusado o batismo que João Batista pregava. E Jesus vai e bate nessa tecla: importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, já um senhor de idade, questiona: Como nascer de novo? É possível voltar para a barriga da minha mãe? A Jesus responde: não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muitas vezes se acha que o batismo é uma ação humana. Se o batismo fosse uma ação humana, então nós não precisaríamos de Deus para chegar ao céu. O batismo é uma ação divina, é uma instituição divina, é o meio pelo qual Deus nos faz seus filhos. Mas talvez você possa dizer: pastor, mas isso é muito simples. É verdade, Deus é simples, Deus é descomplicado. Nós é que somos complicados. No Antigo Testamento, era ordenado ao povo de Israel levar as crianças ao 8º dia de nascimento para ser circuncidado, da mesma forma como Jesus foi.
Alguns questionam que talvez a criança não entenda o batismo. E eu pergunto, será que as crianças entendiam a circuncisão? Um corte sem anestésico que ficava dolorido. Será que as crianças concordavam com isso? Estava tudo ótimo? Os pais não questionam isso. Os pais fazem a vontade de Deus. E hoje está sempre cada vez mais forte um ensinamento que se deve deixar as crianças crescerem. E quando elas forem velhas, elas decidem. Só que esse ensinamento ele não está baseado na Escritura Sagrada. Porque a Escritura Sagrada diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É no. Não é o. É no. É desde pequeno. É desde quando elas são molinhas. É fácil de serem dominadas e conduzidas. Se nós esperamos elas ficarem adolescentes e jovens, vai ser difícil dobrar elas. Vai ser difícil ensinar elas. Se esperarmos que a rebeldia cresça dentro delas, vai ser difícil colocá-las no caminho de Deus. Talvez esse seja um dos fatos de hoje termos tantos jovens de 11, 12, 15 anos dizendo que são ateus, que não acreditam em Deus. E se uma criança crê em Deus, quem plantou no coração dela a fé? A fé não é algo que eu adquiro por minha capacidade. A fé é plantada dentro de nós pela ação de Deus Espírito Santo. E no santo batismo Deus está em ação. Não é o ser humano que está em ação, é o próprio Deus que está em ação. Ah, pastor, mas a criança não consegue colaborar para um novo nascimento. Quando se trata de nascimento, ele tem que entender que no primeiro nascimento a gente não pôde ajudar nada. E no segundo nascimento, de novo, a gente não consegue fazer nada. É necessário que alguém faça. E se eu me recuso que Deus faça por mim, se eu quero ter méritos nisso, então eu estou tirando o mérito de Cristo. É Deus em ação. E Deus age de forma simples. Deus quer me trazer para perto dele, quer me colocar dentro do corpo de Cristo. E o santo batismo é isso. Nós somos colocados para dentro do corpo de Cristo. Um novo nascimento. Hoje, a Igreja Cristã celebra o dia da Santíssima Trindade, o nome do Deus no qual somos batizados. Se somos batizados no nome do Trino Deus, somos filhos de Deus. O batismo também não é vamos falar assim, um ingresso ou uma senha de entrada numa ou em outra denominação religiosa. Quando a gente é batizado em nome do Trino Deus, nós somos colocados dentro da família cristã. Nascemos como filhos de Deus e, de acordo com a Bíblia, é um batismo só. Deus não esquece a aliança que ele fez. Eu posso até me esquecer, mas Deus jamais esquece da aliança que ele fez. A aliança que ele fez está valendo. A aliança que Deus fez comigo está valendo. O necessário é eu viver na vida diária o batismo. Essa nova vida que Deus me deu. Conforme diz o apóstolo Paulo, viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo, orientando os cristãos da Galácia, mostra exatamente isso, que nós fomos revestidos de Cristo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E em Tito também está escrito, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou, conforme diz o apóstolo Pedro, se referindo também, fazendo uma referência ao dilúvio, o batismo salva. Eu preciso de salvação. Qualquer adulto precisa de salvação. Será que as crianças também precisam? É lógico que precisam. Às vezes é usado o texto lá
Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Está vendo? As crianças não têm pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Da mesma forma como as crianças são dependentes dos pais, nós somos dependentes de Deus. Quando Jesus diz que a gente deve se tornar como criança, significa ser inteiramente dependente dele. Confiar naquilo que ele colocou à disposição da igreja, para que a igreja viva essa vida nova que ele deu. Nascidos em Cristo pelo santo batismo, somos chamados a viver uma vida nova, a fugir do pecado. Somente com a ajuda e a ação de Deus temos condições de lutar contra Satanás. Lembramos que, mediante o batismo, tudo aquilo que Cristo adquiriu na cruz passa a ser nosso, porque no batismo nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida com Cristo. Que possamos viver essa nova vida a cada dia, na certeza de que aqui vivemos apenas um ensaio daquilo que nós vamos viver em toda a plenitude na eternidade, porque aqui ainda sofremos e gememos por causa do pecado que habita em nós, né? Nós não perdemos a natureza pecadora, ainda continuamos pecando, mas caminhamos na certeza de que somos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Que o nosso dia de batismo seja sempre lembrado como o dia em que nós nascemos como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.